Fala, tricolada! Tudo tranquilo? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Rapaziada, eu particularmente acho que os garotos da base, sub-20, sub-23 não, que já é o aspirante, né, já é turno no profissional, sub-17, sub-20, eu acho que essa rapaziada, né, tem uma responsabilidade e há uma necessidade sobre esses garotos de suprir em algum momento a equipe principal. Eu acho que é mais econômico, eu acho que é mais barato, eu acho que é mais fácil de adaptação. Olha o que aconteceu com o Martinelli, olha o que aconteceu com o André, olha o que aconteceu com o John Kennedy, quando o John Kennedy queria alguma coisa profissionalmente falando, o John Kennedy, ele sempre correspondeu, já fez gol em Fla-Flu, em jogo profissional, no Maracanã lotado. Então um jogador que chegou na equipe profissional e deu conta do recado. Pô, o André entrou numa furada, entrou num momento em que ele estava entre ser emprestado ou não, Botafogo ou CRB. Ele entrou num momento no time que faltava volante, não tinha volante para escalar, porque todo mundo teve um surto, faltou volante, daí o André entrou no time, no desespero, na necessidade, o André chegou e tomou conta da posição, não saiu mais, é titular até hoje. Até precisava maturar, tinha gente falando aí, mídias especializadas do Fluminense estavam dizendo que o André precisava maturar, como também diziam que o Martinelli precisava maturar e outros jogadores da base. Mas não, isso aconteceu com o Edinho na época dele, o zagueiro Edinho, de seleção brasileira, chegou num time, porra, que só tinha fera, ele garoto, ele era o único garoto no time, chegou e tomou conta. Isso também aconteceu com o time de 83, 84, 85, isso aconteceu com o Delay antes. Ele entrou num time com um garoto vindo da base. O Delay chegou e tomou conta do meio de campo do Fluminense. Não é isso, cara. Vai esperar o cara maturar. O cara chegar... vamos esperar o jogador ganhar mais experiência. Cara, isso ganha jogando. Isso ganha sendo relacionado. Isso ganha colocando no banco de reserva. Experiência e maturação se ganha colocando no segundo tempo. Ao invés de você colocar um Wellington para jogar um Felipe Melo, você coloca um Alexander, você coloca um Arthur. Olha a necessidade que o Fluminense tem. O Fluminense precisa de um reserva para o Ganso. Correto? Não precisa de um reserva para o Ganso? O Natan chegou e até agora não correspondeu. Em nenhum momento foi, o Natan pode ser o reserva do Ganso. Podemos botar o Ganso para descansar e colocar o Natan, que o Natan vai resolver os problemas do Fluminense na armação do jogo. Não é isso que a gente viu até agora. E o ano está acabando. Estamos em setembro, vamos para outubro. E o empréstimo dele termina em dezembro e vai embora para o Atlético Mineiro. Então ele teve esse tempo todo para mostrar futebol e não mostrou. E a gente tem uns problemas na volância, na cabeça de área ali, na função de primeiro e de segundo volante. Nós perdemos o Nonato, que é um jogador importantíssimo, um jogador que tem uma boa qualidade, tem um bom passe, se encaixou perfeitamente no esquema tático do Fluminense. Tinha uma chegada boa na entrada da área, mas o Inter achou por bem vendê-lo. Ele foi para a Bulgária, foi receber os dólares dele, a grana dele, foi seguir a carreira dele em outro clube. E agora a gente tem o André, né? O André, que também no próximo ano deve ir embora. A gente deve ficar esperto com relação a isso, porque já saiu o Nonato, depois vai sair o André. Aí eu não sei como é que vai ser o meio de campo e a posição de volante, primeiro e segundo volante na próxima temporada. A gente tem que ficar esperto para isso. E agora a gente está procurando um jogador para jogar ao lado dele. O Martinelli, beleza, garoto da base, também procurado por times europeus. A gente tem mais quem? Felipe Melo, jogador em final de carreira. Tem quem? O Hélio, jogador também em final de carreira. Aí começa a preocupar a gente essa posição, principalmente de segundo volante. Esse jogador que o esquema tático do Fernando Diniz e a forma do Fernando Diniz jogar exige desse tipo de jogador que tem a qualidade no passe, que tem a chegada próximo da grande área. Daí quando você vê essa notícia que a gente vem martelando, falando aqui um tempão, cara, olha o Alexander, dá uma oportunidade para ele, coloca o Alexander no banco. E sabe por que o Alexander não vai para o banco de reserva? E sabe por que o Alexander não recebe oportunidade? Porque o Felipe Melo tem que estar no banco de reserva, pelo salário que recebe. Porque o Felipe Melo tem que estar no banco de reserva pela experiência que ele tem, pela rodagem, por ser um veterano, por estar no final de carreira, provavelmente é o último ou penúltimo ano dele como profissional. E falta também coragem de tirar o Felipe Melo do banco de reserva. Ninguém vai fazer isso. Claro
Mas tem o Wellington que sistematicamente é relacionado todos os jogos, entrando ou não nas partidas, sendo útil ou não para o Fluminense. O Wellington está sempre lá. Então tem esses dois jogadores, ou mais volantes, ali tipo um tampão impedindo que esse Alexander figure ali no banco de reservas, ganhe uma oportunidade, entre no segundo tempo. Vamos esperar maturar. Vamos esperar maturar até quando? Até quando a gente vai esperar o Alexander maturar quando ele faz uma jogada lindíssima, a la Clodoaldo, na Copa de 70, jogando contra a Argentina, pela seleção brasileira sub-20, né, no torneio que a seleção está disputando de base lá no Uruguai. Acho que foi ontem de ontem que ele fez essa jogada, que ele saiu driblando todo mundo, recebeu um tapa, quase uma cotovelada no rosto. Houve a falta, o jogador da seleção brasileira cruzou na área, o jogador brasileiro cabeceou e empatou a partida em 1-1. Numa jogada do Alexander, numa jogada que ele mostrou toda a qualidade técnica dele como volante. Eu digo e repito, falei isso no Twitter e falo aqui nesse vídeo. Para mim, o Alexander, ganhando experiência, entrando nos jogos, tendo oportunidade, vai ser melhor do que o Nonato. Vai ser muito mais útil do que o Nonato, tem muita mais técnica, marca melhor. Para mim, o Alexander é completo, está mostrando isso na seleção brasileira sub-20, no torneio de base lá no Uruguai. Enfrentou a Argentina, saiu driblando 3 argentinos no meio de campo, uma jogada magistral. E a mesma coisa tem acontecido com o menino Arthur, meio armador do Fluminense, que fez uma jogada lindíssima também, né, contra a Cabo Friense. O Fluminense derrotou a Cabo Friense, né, por 4-0. E um dos gols foi uma assistência do Arthur, meia, clássico, típico camisa 10, bem parecido, um pouco parecido com o futebol do Ganso, claro, as devidas proporções, mas tem um futuro enorme pela frente. Saiu, fez uma jogada magistral de dribles, passe de letras, arrebentou naquela jogada contra a Cabo Friense, lá em Los Lários, 4-0 Fluminense, uma linda jogada dele. E é um menino que precisa também, pela necessidade ganhar oportunidade na equipe profissional. Aí você vai me dizer, mas o Arthur é muito novo, né? Não tem entre 16 a 17 anos de idade. 17 anos de idade. Cara, olha o Hendrick aí, garoto da base do Palmeiras, já tá lá figurando no banco de reserva, sendo relacionado por jogos do Palmeiras. O cara tá arrebentando tanto, né, nas categorias de base, na seleção de base, que não tem mais para onde esconder o garoto. Ainda mais quando você tem uma necessidade no final de temporada, num período do ano em que você precisa de um elenco farto, de mais opções e de jogadores para determinadas posições, e como não tem como contratar agora, não tem como chegar e contratar um camisa 10. Então a necessidade do Fluminense vai fazer que o Fluminense precise de saltos à frente, pulir etapas. E o Arthur se encaixa nisso. O que o Arthur vem jogando nas categorias de base já faz tempo. O Arthur tem sido um grande jogador do meio de campo, um grande camisa 10, um grande armador de jogadas. E na minha opinião, entre o Natan e o Arthur, eu prefiro 1000 vezes o futebol do garoto, mesmo com pouca idade, mesmo com 17 anos, mesmo ainda muito novo. Pode muito bem, eu não estou chegando aqui para falar, pega o Alexander e pega o Arthur e coloca na equipe titular, não. Pega os garotos, bota eles no banco de reserva, entra faltando 5, faltando 10 minutos pro jogo. São 5 substituições, faz as 4 necessárias, a quinta, que na maioria das vezes é uma substituição que ninguém entende, como foi no último jogo, quando você tirou o Manuel para colocar o Felipe Melo, vai e coloca um garoto. Bota o garoto lá para jogar. Vários jogadores que na casa de 16, 17 anos estrearam no profissionais e se tornaram grandes jogadores. Como o Ronaldo Fenômeno e outro, Ronaldinho Gaúcho. Cara, não estou dizendo que o Arthur vai ser um Ronaldinho Gaúcho ou um Ronaldo Fenômeno, mas estou dizendo que vale a aposta. Né? O Fluminense faz tantas apostas aí com jogadores inexpressivos, jogadores de pouca qualidade, traz lá de Moldávia, de Dinamarca, faz tantas apostas esdrúxulas na lateral esquerda, nem se fala. Por que não fazer apostas com a sua própria prata da casa? Então é isso, eu acho que o Fluminense necessita, sim, utilizar os garotos da base. Eu acho que o futuro do Fluminense está ali. E já vai preparando esses garotos para a próxima temporada, porque certamente muito jogador vai sair na próxima janela, André, Nino, e
infelizmente, a necessidade de um clube que precisa vender para pagar salário. Vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreva, compartilha. Até o próximo vídeo. Flui!